Bom dia! Hoje vamos falar do tema cautela com os que querem deixar de pecar totalmente nesta vida. Deixe de brigas e teologias baratas. Só ame e sirva. Teólogos no meio de nós têm dito: deixe de brigas e teologias baratas. Só ame e sirva. Homens atrevidos que defendem que a justificação não se firma na manutenção diária e constante da santidade, numa obediência contínua que dura a vida toda, usarão de todo o poder da palavra, do cargo, do conhecimento e da influência para derrubar os pilares que Deus tem posto como alicerces da terra, de todos os céus e do seu próprio trono. Entre as variações já conhecidas, adotadas pelas diversas igrejas que defendem a postura de Satanás, de que é impossível obedecer à lei de Deus, como, por exemplo, a lei de Deus já não está em vigor, foi abolida. Outro exemplo, a lei de Deus foi cumprida por Jesus para que não tenhamos de a cumprir. Outro exemplo, a lei de Deus é impossível de ser guardada por seres caídos. Outro, é possível, mas só no fim da vida ou na glorificação. É possível, mas não é necessária para sermos justificados. É só um fruto, um resultado. E outro ainda, Deus a exige como um ideal, mas nunca o atingiremos na realidade. Temos agora a apresentação muito mais discreta, tão imperceptível, que dificilmente a classificamos como uma acusação de Deus, de que não é possível obedecer completamente e durante toda a vida à sua lei. Deixe de brigas e teologias baratas, só ame e sirva. Como podemos incluir esta expressão a uma dessas variações? Podemos entendê-la desta forma: ame, sirva e não se importe com os seus pecados. Ame, sirva e peque à vontade. Segue então para a nossa lista desta maneira. Desde que você ame e sirva, a obediência à lei durante toda a sua vida não é necessária para a salvação. Ora, irmãos, tudo aquilo que eu disse até agora é uma variação das acusações de Satanás. Por que nossos teólogos se atrevem a fazer estas declarações? Porque a justificação que adotaram é uma justificação de salvação em pecado. Eles não acreditam que é possível obedecer à lei de Deus durante a vida toda. O que eles não compreendem é que, ao afirmar isso, estão de acordo com a acusação feita por Satanás. E cito: Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Fim de citação, e encontramo-la em Review and Herald, 3 de setembro de 1901, ou Verdade sobre os Anjos, página 51. Ellen White declarou na carta 103, 15 de junho de 1894, que Satanás, cito, assim como seduziu Adão, está a seduzir os homens para se unirem a ele em rebelião contra a lei de Deus. Fim de citação.
esta rebelião não parte apenas de homens que se declaram abertamente contra a lei forjada nas entranhas do caráter divino, mas de homens entre as fileiras de Deus que assumem o comando do seu povo e da sua obra. Eles têm feito mais mal em sua mornidão indefinida do que se tivessem completamente entregues a seus maus caminhos. Não desdenhemos do poder que nos é dado para vencer diariamente, pois em nada foi barato. Antes teve o custo da mesma vida de Deus. Todavia, é tão simples e tão de graça para nós que parece impossível. Se não o temos como barato, por que não lhe conferimos a eficiência de nos capacitar para uma santidade diária e constante? A não ser que não seja isso que nós queiramos. Será que nós não queremos a santidade, irmãos? Não queres ser santo todos os dias da tua vida e chateias-te com aqueles que querem? Eles se atrevem a enfrentar a Deus rivalizando com os que lhe parecem frágeis e de nenhuma influência, e que estão sobre o seu domínio, mas se esquecem que ninguém é frágil agarrado ao braço do Omnipotente. Aqueles que desafiam o Todo-Poderoso com a sua audaz arrogância hão de provar-lhe uma ira da qual muito desejariam de se esconder. Tarde compreenderão que nem ao amar, nem ao servir, nos é permitido a mais leve grama de pecado, e que se assim fosse, conspurcaria todo o amor e todo o serviço, tornando-nos condenados, traidores e excluídos do céu. Tenhamos como certo que o amor e o serviço não amparará como esconderijo aqueles que não querem obedecer completamente aos mandamentos de Deus todos os dias da sua vida. Tu que fazes chacota da santidade, como has de ser santificado? Tu que tens desdenhado da santidade, como pensas ser tido como justo? Tu que tens usado de todos os meios para calar aqueles que a defendem, como te encontrarão por Deus se estás agora contra ele? Não perseguirá o que tem já indícios de perseguidor? Ou a boca do leão pequenino não se há de tornar em fera quando o tempo chegar? Cautela, porque homens hipócritas e arrogantes não se contentam com a própria perdição, mas reclamam a comparticipação forçada, se necessário, daqueles que estão sob o seu domínio. O leão pequenino, incapaz ainda, aproveita todas as suas oportunidades, treinando o dissimulado para o grande ataque. A sua infelicidade e insatisfação proveniente da transigência com o pecado, bem como com a inquietação devido à ação do Espírito Santo, são tentadas a abafar-se com a acumulação de inúmeros adeptos que pensem como eles. Mas sabei que não haverá paz para os transgressores, por mais numerosos e astuciosos e barulhentos e influentes e perspicazes que possam vir a ser. Destes que têm dado fruto para a perseguição, como não se tornarão em perseguidores? E destes que têm usado todo o método de falsa persuasão, como não se tornarão em chefes de matilhas? Não se tornará em joio aquele que agora tem seu fruto ressequido?
Eles não pretendem que o amor e o serviço seja usado para salvação. Não. O que interessa é encher igrejas. Que interessa que o amor e o serviço acumulem convidados em nossas reuniões e atulhem nossas igrejas de novos conversos que não deixam seus pecados. Principalmente porque não têm em nós esse exemplo de que precisavam. Eles se propõem a que o amor e o serviço seja usado como uma distração dos pecadores e, se possível, a convencer os justos a pecar. Esses que dizem que o legalismo é pecado, e é, mas que afirmam também que a obediência é legalismo e, portanto, que a obediência é pecado, não agravam o Espírito de Deus? Não há duas formas de obediência, irmãos. Uma pela força das nossas próprias obras, pela nossa própria capacidade, e outra pela força da fé, pelo poder de Deus. Não havemos de distinguir, portanto, uma como sendo pecado e outra como sendo a justiça de Deus em nós. Ou fez o legislador da terra e dos céus uma lei perfeita para que um homem fosse levado inevitavelmente à perdição, já que até para obedecer fatalmente pecaria? Ou, por outro lado, quem em nossas igrejas seria levado ou contemplado à salvação, senão o próprio pecador impenitente? Não veio a justiça de Cristo tornar justo aquele que obedece pela fé? Jesus não veio declarar justo o que continua a desobedecer sem progresso, sem mudança, sem arrependimento verdadeiro, sem sequer uma intenção de mudar. Digam-me, como é que um justo pode ser obediente se isso for legalismo e, por conseguinte, pecado? Será que a justiça de Cristo só serve para perdoar e não para me fazer um fazedor de justiça? E aquele Deus que faz tal justiça uma vez, não lhe é dado o poder para o fazer todos os dias, qual o pão diário espiritual? Serei apenas um consumidor de perdão e não um não fazedor de pecado? E se acreditas nisso, porque não acreditas que isso possa ser feito todos os dias da nossa vida? Do acordar até ao adormecer. Não é a provisão de Deus dada dia a dia? Então, como esperas qualquer dia, ou no fim da vida, acumular a graça que te foi dada para os dias anteriores e fazeres então a obra de santidade que te era dada a fazer diariamente durante a vida inteira? Como temos sido cegos em perceber que não só o legalismo pode pretender uma obediência diária e contínua. Damos um destaque ao legalismo que nunca conseguimos dar ao próprio Deus. Tanto que consideramos pecado acreditar que Deus pode fazer o que o legalismo não pode. Deus tem derrubado o legalismo para que Ele, Deus, se mostre a si mesmo como o fazedor das obras aceitáveis. Ou mostrou a ineficácia do legalismo para se mostrar a Ele, a Deus, tão incompetente quanto as obras do homem? Foi para se equiparar ao legalismo que Deus envergonhou as obras do homem? Ou foi para, depois de o derribar, se elevar acima dele
exibindo a proeminência do seu grande poder e capacidade, sinalizando que ele dá o que o homem não tem capacidade para dar. Então, se ele foi tido como apto, porque o temos equiparado em poder, em capacidade, àquele que nada pode, já que afinal tendes dito que só no fim da vida, só na glorificação podemos ser santos, e que é legalismo acreditar que alcançaremos a santidade nesta vida. Não é perdição crer que podemos ser santos pelo poder e força do homem. Em qualquer momento da nossa vida, no princípio, no meio, no fim da vida, é. E não é perdição também crer que só podemos ser santos no fim da vida ou na glorificação, duvidando assim do enormíssimo poder de Deus? É. Então, porque tendes trocado uma perdição pela outra? Temos designado o poder de Deus tão imprestável quanto o próprio legalismo. Perigoso e digno de repulsa. Oh, que miséria de crentes temos sido! Que testemunho temos dado que seja diferente de qualquer outra justificação, de outra qualquer denominação. Temos sido como cegos guiando outros cegos. Mas a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé, não pode ser dada por cegos guiando outros cegos. Enquanto não virmos, essa mensagem não será anunciada. Quanto nos temos escandalizado naqueles que creem numa obediência diária e contínua, afirmando que só pode ser legalismo, quando nós é que não temos a fé em crer que o poder de Deus é o único que pode realmente operar tal coisa. Somos tão incrédulos, mas tão incrédulos, e somos tão cegos, mas tão cegos, que não suportamos sequer a ideia de que hajam alguns pouquinhos homens com tal fé. E por isso os temos denunciado como fanáticos, como legalistas, como indignos de crédito, como dissidentes. E avisamos toda a Igreja para que se acautelem de homens tão perigosos. Tenham cuidado. Tais homens querem obedecer completamente à lei de Deus. São terrivelmente perigosos. Tenham cautela. Esses legalistas não querem pecar. Nadinha, já nesta vida. Como podemos temer esses homens, irmãos? A não ser que nós queiramos pecar. A não ser que nós não queiramos a obediência durante a vida toda. Porque tememos tanto esta doutrina de salvação. Porque é que é perigoso querer cumprir a lei de forma perfeita e diária e contínua pela fé nas promessas de Deus. A não ser que o meu pecado esteja em perigo de ser visto. A não ser que eu tenha de deixar o meu pecado se essa justificação for verdadeira. É perigoso alguém não querer mentir? É perigoso alguém não querer matar? É perigoso alguém não querer trair o marido ou a esposa?
se ele dissesse uma mentirinha, já não era tão fanático, não é? Dava-me jeito que ele se embebedasse uma vez por mês. Se ele traísse a esposa um dia por ano, então, nesse caso, já não seria tão legalista. É esse o fanático do qual temeis? Do que avisais toda a igreja para ficar alerta? Se ele não rouba nem um eurinho, é porque é um radical. Tem de ser legalista, porque se fosse pela fé, se fosse pelo poder de Deus, só na glorificação, no fim da vida, é que isso se resolveria. Apenas um legalista pode querer obedecer todos os dias da sua vida? Um cristão não? Estes homens andam a obedecer demais. Vou avisar-os da minha igreja para terem cuidado com ele. Estes homens querem ser santos. Isso é muito perigoso. É esta a teologia que nós temos assinado por baixo e divulgado? Teólogos, pastores, pregadores, adventistas do sétimo dia, os quais temos por missão anunciar a justificação pela fé. Digo-vos, a obediência pela fé, total e diária, é o coração da justificação. A obediência pela fé, total e diária, é o coração da justificação. Não luteis contra ela como se não fosse de fonte divina. Ela vem de Deus e nossa principal missão é vivê-la antes de anunciar. Mas nós temos sido não só maus exemplos, temos sido pedras de tropeço. Tenho uma séria pergunta a fazer-vos, irmãos. Por que a tendes por estranha? Por que não a reconheceis? Não reconheceremos a carne da nossa carne? O sangue do nosso sangue? Se a obediência diária e a luta diária contra o pecado não correr nas nossas veias, como não enviaremos anticorpos? Isso, irmãos, me tem entristecido até às entranhas. Porque a que águas tendes levado vossas ovelhas, pastores, senão àquilo que vos é familiar? Àquilo que é carne da vossa carne e sangue do vosso sangue? E se não é obediência, irmãos, o que é? Se não é obediência diária e contínua, o que é? Vós que dizeis crer no poder de Deus, porque não acreditais que Ele pode ajudar-nos a obedecer completamente e em tudo e todos os dias da nossa vida? Porque tendes dito, o que crê numa obediência incompleta, que só faz isso no fim da vida ou na glorificação, é porque crê em Deus, que é Deus que vai fazê-la. Mas, cuidado, porque o que crê numa obediência perfeita e diária só pode ser legalista. Quão pouco queremos a perfeição.
Quão pouco apreço pela obediência. Que pouquinho desejo temos dela, irmãos. Queremos-la tão pouco que elaboramos uma teologia que adia a obediência para o fim da vida, para a glorificação, para um dia em que eu não tenha de fazer nada pelo meu esforço, que é requerido. Não tem mérito o meu esforço, mas é requerido. Mas nós queremos que seja assim, num ápice, sem sacrifício, sem deixar aquilo que amamos, infelizmente, que é o pecado. Ouçam bem estas perguntas. Reflitam bem nestas perguntas, irmãos. Que temos comido que nos tape os olhos? Que temos bebido que nos tire o discernimento? Que temos visto, ouvido, que vício alimentamos para que não o compreendamos? E que defeito de caráter para que não se abra o meu entendimento? Uma coisa tão óbvia não é entendida nem pode ser vista por aquele que obstruiu o entendimento espiritual. O que tem obstruído o meu entendimento espiritual, o teu entendimento espiritual? Tendes repetido e apreciado aqueles que dizem: deixem de brigas e teologias baratas, só ame e sirva. Digam-me, para que um bem seja apreciado, deveremos menosprezar outro bem? Ou não é isso uma estratégia de colocar Deus contra o próprio Deus? Não usemos um bem para excluir a exigência de outro bem, já que devemos fazer um sem deixar o outro. Pois o mesmo Deus que exigiu aquele, exigiu também este. Não sejamos fariseus hipócritas. Há muito vos fora dito, ó homens de Deus: fazei aquilo que eles dizem, mas não aquilo que eles fazem. Chegou a hora, porém, de não fazerdes nem o que eles fazem, nem o que eles dizem, porque vivem atulhados de enganos, e aqueles que os seguirem a enganos se atulharão. Tenhamos a certeza absoluta, de que aqueles que não defendem a vitória contra o pecado nesta vida não são de Deus. Não são de Deus, mas têm outro mestre como tutor. Mesmo que tenham títulos, mesmo que tenham visibilidade, influência, mesmo que tenham seguidores, mesmo que tenham altos cargos, que sejam doutores, teólogos, pastores, não são de Deus. Deixo-vos com esta frase, que certamente irei repeti-la vezes e vezes sem conta. Se eu não sou capaz de ser santo hoje mesmo, não é porque Deus não nos deu tudo o que é necessário para o alcançar. Repito, se eu não sou capaz de ser santo hoje mesmo, não é porque Deus não nos deu tudo o que é necessário para o alcançar.
Não sejamos cristãos que testemunham contra a habilidade divina de fazer essa obra em nós. Por meio da fé, todos os dias da nossa vida, em cada tentação, em cada defeito de caráter, em cada tendência pecaminosa. Não temos desculpa para pecar, mesmo amando e servindo. Acredito mesmo que Deus tem poder para isso? Ou sou incrédulo, rebelde e indignado com os que contra a correnteza creem nisso? Porquê? Porque Deus o prometeu. Eu não vejo, irmãos. Eu não palpo. Eu não sinto. Eu não tenho provas nas minhas mãos. Eu não vos posso dizer que sou santa. Mas eu creio, porque Deus o prometeu. Contra todas as avalanches de impossíveis que nos têm caído em cima. De Satanás, anjos caídos, amigos, pastores, colegas, irmãos de igreja, família, amigos íntimos. Eu creio, porque Deus o prometeu. Ó sábios deste mundo, principalmente pregadores e teólogos, grandes homens que nos têm garantido que nem grego, nem hebraico, nem aramaico, nem hermenêutica, nem exegese, nem conhecimentos só acessíveis a eles, que dizem que nada disto prova que poderemos vencer todo o pecado nesta vida. Hoje mesmo, eu creio, porque Deus o prometeu. Que estes homens diminuam e Deus aumente em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. Não tenhamos medo de os enfrentar, irmãos. O seu poder não é de Deus. Eles podem nos espezinhar, podem avisar toda a gente para ter cuidado conosco. Mas eles não são servos de Deus. Não tenhamos medo, irmãos. Temos a quem servir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz, que opera, que é capaz mais do que qualquer homem nesta vida. Irmãos, sejamos convencidos, estejamos convencidos de que a lei de Deus é belíssima e que eu a ame e que eu a queira, e tudo o resto não fará grande diferença. Pode doer, mas dói mais estar longe dela. Dói mais aceitar que não é possível. Porque quem a ama não suportará pensar sequer que não é possível. Porque é a mesma coisa que estar longe de Deus. Ouçam bem, irmãos. É verdade que a santificação é uma obra que dura a vida toda. É certo. Mas isso é porque Deus me dá tudo o que é necessário para ser santo durante a vida toda. É verdade que a santificação é uma obra que dura a vida toda. Mas isso é porque Deus me dá tudo o que é necessário para ser santo durante a vida toda. E nós temos entendido isto completamente ao contrário.
como se não fosse possível durante a vida toda e só fosse possível no fim. Não, irmãos. Nós temos entendido que só posso ser santo num futuro longínquo, no fim da vida, na glorificação. Como se fosse inacessível ao dia de hoje. Será que Deus nos enganou? Que nos veio trazer uma salvação para um futuro, não para hoje? Acreditem, irmãos. Se eu não creio que eu posso ser santo hoje, como é que eu acredito que eu posso ser salvo hoje? Em pecado? Só pode. É essa a justificação que nós temos acreditado? Que somos salvos em pecado e que só podemos ser salvos em pecado? É essa a salvação que Deus nos veio trazer? Inoperante? Incapaz? Ineficiente? Já estávamos cá nós antes dele para fazermos isso. O ser humano. Irmãos, tenho 2 razões para manter essa fé. 2 motivos para manter essa fé. Acima de qualquer homem que venha com sua arrogância determinar teologicamente que isso não é possível. Tenho 2 razões para afirmar essa possibilidade. Primeira, foi Deus que o prometeu. E eu sei que Ele cumpre aquilo que prometeu. Não temos provas bíblicas de Ele cumpre aquilo que prometeu? Segunda, eu quero vencer o pecado todos os dias da minha vida. Eu quero ser santa. Hoje. Eu não quero esperar nem mais um dia para ser santa. Eu não estou a dizer que sou. Eu estou a dizer que eu quero essa promessa e que eu reclamo essa promessa. Declaro, diante de todos os que me ouvem, diante dos céus e da terra e dos anjos de todo o universo, de todos os habitantes dos mundos não caídos, que eu amo essa lei de Deus. Eu reconheço-a como justa e proveitosa para aplicar na minha vida, não só num dia futuro, não só no fim da vida, não só na glorificação, mas desde hoje, desde agora, desde a minha existência diária, desde o meu respirar, o meu adormecer, o meu andar, o meu ser, a minha carne e o meu sangue. Porque eu quero ser aquilo que admiro, que é aquilo que Deus é, santo, justo e bom, manifestado na sua lei divina. Eu amo a lei de Deus. Que tens feito com a lei de Deus para não amares dessa maneira? Cristão? Eu provei a perdição. Provei o que é estar perdido. E provei o que é estar encontrado. E nunca mais quero esse lugar escuro de não ter lei, de não ter Deus, de não ter paz, de não ter beleza em mim, de não ter a beleza de Deus em mim. Não quero mais isso. Anseio aproximar-me de Deus mais e mais e mais, até participar na sua natureza divina. Hoje anseio isso hoje. Não me venham dizer que só no fim da vida é que eu posso ter isso. Não façam isso àquele que crê. Não façam isso. Não tirem essa fé a quem crê. Se quereis servir a Baal, servi. Se quereis segui-lo, segui-o. Não estejais indecisos, camuflados de ovelhas
Não façais ninho num lugar vacilante. Temei e tremei. Ficai ou saí de bandada. Porque havereis de ficar como aquele que vagueia. Porque sereis como o que aumenta a sua conta, perseguindo o justo e apoiando a injustiça. Deixai seguir a Deus aquele que o deseja. Eu amo a lei de Deus. É linda, vejam como ela é belíssima. Mas se continuais a comer, a beber, a praticar, a vestir, a ser, a ver, a ouvir tudo o que não é de Deus, como haveis de amar, de ansiar aquilo que é dele? Eu não quero outra lei. Quero esta. A do Sinai, a falada pela boca de Deus, a escrita pelo dedo de Deus, de Êxodo 20. E eu não quero esperar pelo futuro, pelo fim da vida, pela glorificação, para a cumprir de forma exímia, excelente, porque eu amo-a hoje. Eu quero ser belíssima como Deus é. Eu quero ser da sua carne, da sua natureza. Ele prometeu. Eu não vou esperar por amanhã, pela glorificação. Eu quero a hoje. Eu quero caminhar pelas pedras afogueadas pela presença do Senhor. Não espero nem mais um dia pelo cumprimento dessa promessa em mim. Quero a presença dessa luz na minha vida. Quero adorar esse Deus que a escreveu, porque é o único digno de tal reverência. Irmãos, a maior reverência do mundo é a reverência da obediência. A maior adoração que podemos dar ao nosso Deus é a adoração da obediência. Estamos fartos de distrair o nosso Deus com cânticos barulhentos, com bateria, com vozes lindas manifestadas para a sua própria glória. Não para a glória de Deus. Para a sua própria distração. Porque não temos mais onde nos esconder quando não obedecemos ao que Ele pede. Levamos-lhes mais coisas e mais tudo, mais barulho, mais eventos, mais teatros, mais distrações. Queremos tapar os olhos do nosso Deus com mais coisas e mais eventos? Como se Ele não lesse o nosso íntimo? A lei de Deus não é uma coisa impossível, não é uma seca. É aprazível, é atraente, é como a presença de Deus, porque ela é a imagem do seu caráter. Como é que eu quero o caráter de Deus só amanhã, no fim da vida ou na glorificação? Eu estou a declarar que eu não o amo, que eu só quero a salvação, que eu não o quero a Ele. Como é que não há fome deste Deus que nos encontrou? Esta lei é como Deus é. E se eu obedecer, eu torno-me como Deus é. Comparticipo da sua natureza divina por meio da obediência à sua lei. Cumpri-la é como visitar a Deus no seu palácio, nas cortes do Altíssimo. É como estar na sua presença. E ela dá-nos a paz que ninguém pode tirar. Eu quero lá saber da vossa perseguição, das vossas insinuações, de que me chamem dissidente, que me chamem radical. Eu sou radical, eu amo a Deus, que diz que só entra no céu aquele que obedece. Não adianta
irmãos, pastores, teólogos, podeis escavar no mais fundo do vosso conhecimento e da vossa arrogância e da vossa presunção. Não dá para convencer os que amam realmente a obediência de que ela não é possível nesta vida, ou que só é possível durante algum tempo no fim da vida ou na glorificação, ou que basta amar e servir e o resto não importa, porque Deus vê o coração, pois vê. Vê que nós não amamos nem servimos como deve ser. Irmãos, como participo na natureza divina por meio da obediência à sua lei, cumpri-la é como visitar a Deus nas cortes do Altíssimo. Porque estáis tão revoltadas contra aqueles que obedecem? Porque que por outra razão seria, senão a que não quereis obedecer? Que faz o obediente senão a justiça? É isso que vós temeis? É a justiça que vós temeis? Não é legalismo, irmãos. É pelo poder de Deus. É uma exigência de Deus. Que Ele exige porque provê. Mas esta promessa relembra-o que estes homens que não querem a lei não têm paz. Estes homens não têm paz. Podem tê-la, mas não a querem trocar pelo pecado que muito estimam. É por isso que os que defendem a justiça vão ser perseguidos, mesmo dentro da nossa igreja. E é por isso que os que defendem a justiça são fugitivos. Vindes vós perseguir-nos antes do tempo? Estes pouquinhos já incomodam tanto estes homens na terra, como quereriam viver no céu. Eles vivem numa luta para invadir o céu com sua teologia da justificação falsa. Mas não suportam os poucos cidadãos do céu que com eles vivem, tão poucos. Eu ainda não sou um deles, eu quero ser. Por que hei de querer continuar a pecar, irmãos? Por que havemos de lutar contra aqueles pouquinhos que odeiam o pecado? Deixai-os. Não quereis a salvação do pecado? Deixai-os. Temo-nos colocado contra Deus no cume da sua própria casa. Temo-nos insurgido contra os seus preceitos no púlpito da sua habitação. Temos divulgado e defendido e apoiado o pecado desde o púlpito. Mas a sua misericórdia terá um fim. A sua longanimidade tem um ponto final. Não há da sua presciência precaver-se contra nós, que andamos escondidos a armadilhar os pés daqueles que querem obedecer? Não há de ele prescrutar o nosso íntimo no nosso refúgio mais insondável? Porque viveis como lobos no meio de ovelhas, seduzindo santos, intimidando os justos, afrontando aqueles que anseiam pela justiça, pela limpeza desta casa, que está cheia de pecado, de depravação, de falta de reverência. Deixai-os. Segui vossos mestres e vossa depravação, deixai-os. Não há céu sem anseio pela justiça e sem a prática daquilo que agrada ao Senhor. Ninguém invadirá a terra do Omnipotente. Ninguém assaltará a propriedade do Altíssimo. A cidade de Deus não será incomodada, porque a sua santidade é como uma muralha e a sua justiça como um exército pronto para o combate. E esse lugar não terá covardes, nem amantes de si mesmos, nem presunçosos,
nem desobedientes a pais e mães, nem seguidores de ídolos, nem aqueles que escandalizam os seus pequeninos. Quantos maus exemplos temos sido para os pequeninos, as criancinhas tenras que veem suas mães, seus pais, a praticar todo o mau ato, a vestir, a comer, a ouvir, a ver tudo aquilo que desagrada a Deus e os imitam. Professores de mentira, instrutores de pecado, ensinadores de tudo o que leva à perdição. Não me basta a santidade só no fim da vida ou na glorificação. Eu não quero isso. Quero ser santa hoje, agora. Eu não quero hoje trair o meu marido, não só na glorificação. Eu não quero hoje roubar os meus irmãos, não só no fim da vida. Eu não quero hoje cobiçar os bens ou esposo de outras senhoras, não só num dia futuro. Como direi eu, que sou adventista do 7º dia, ao meu marido que não é? Que a minha fé me diz que se eu o trair, ele vai ter que me aguentar até à glorificação. Porque a minha natureza é mesmo assim e não sou capaz de mudar. Como direi eu a alguém a quem eu devo algum dinheiro que só na glorificação lhe vou devolver o que devo? Porque a minha igreja, a justificação da minha igreja, diz que eu sou mesmo assim. Sou salva em pecado. Irmãos, quando nós especificamos os pecados, aquilo que e colocamos em prática, aquilo que eu posso ou não mudar no fim da vida ou na glorificação, isso torna-se muito sério. É isto que temeis? É sobre estas que querem obedecer que colocais um alerta? A minha pergunta é: que pecado não quereis deixar? Que vício tens defendido tão ferrenhamente ao pregares contra estes radicais fanáticos que não querem cometer nenhum pecado já desde hoje? Que pecado? Analisa a tua alma. Jogos? Filme? Sexo? Masturbação? Mulheres? Comida indigna de entrar no templo do espírito? Droga? Álcool? Coca-Cola? Café? Moda? Vaidade? Maldicência? Inveja? Cobiça? Tabaco? Novelas? Futebol? Ira? Videojogos? Roubo? Sei lá. Que pecado te impede de defender a santidade a partir de hoje mesmo? Que pecado tens cometido para que fiques tão zangado contra aquele que deseja ser santo todos os dias da sua vida, pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra poderosa, eficaz, competente, eficiente, infalível, qualificada, idónea, incontestável, pronta, oportuna e que não volta para si vazia. Desistamos dos nossos pecados e entreguemos a nossa incapacidade a Deus, e Ele fará o que está mais que comprovado que nós não somos capazes de fazer. Não tomemos a nossa incapacidade como uma desculpa para continuar em nossos pecados, mas também não diminuamos a capacidade divina para designar aqueles que creem nela como perigosos e fanáticos e legalistas e radicais e dissidentes. Se não crês na palavra de Deus,
Se não queres ser santo hoje mesmo, não agraves o teu pecado, perseguindo aqueles que o querem, para que não te vejas lutando contra o próprio Deus. Se eu não sou capaz de ser santo hoje mesmo, não é porque Deus não nos deu tudo o que é necessário para o alcançar. E termino com uma citação de Desejado de Todas as Nações, 233.4, e cito: outra lição espiritual há neste milagre de acalmar a tempestade. A vida de todo o homem testifica da veracidade das palavras da Escritura. Os ímpios são como um mar bravo que se não pode aquietar. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 20 e 21. O pecado destruiu-nos a paz. E enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do coração pode algum humano sujeitar. Somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar a esbravejante tempestade. Mas aquele que mandou aquietar-se as ondas da Galileia proferiu para cada alma a palavra de paz. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volverem com o grito Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Sua graça, que reconcilia a alma com Deus, acaba com a luta da paixão humana e em seu amor encontra paz no coração. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado, diz Salmo 107, 29 e 30. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Diz Romanos 5, 1, Isaías 33, 17. Fim de citação. Compartilha este vídeo. Obrigado e até breve.